Olá, está no ar Viva Mulher, seu espaço semanal de informação, inspiração e representatividade. Nossas convidadas de hoje são a terceira geração de uma família que há mais de 60 anos atua na formação educacional de crianças e adolescentes aqui de Fortaleza. Manuela e Marcela Abreu são responsáveis pela gestão do Colégio Joviniano e agora elas têm uma missão de implantar uma nova proposta de educação bilíngue de forma integral. Mas é só a partir do próximo ano. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada por vocês estarem aqui falando de um assunto tão importante que é a educação, né? Obrigada, Camila. Um prazer estar aqui com você. E para falar de um assunto que a gente ama tanto e para mulheres. E hoje a gente veio aqui a convite de vocês. É um prazer, me chamo Manuela Abreu. Falar um pouquinho da nossa história e daquilo que faz o nosso olho brilhar, né? E falar para mulheres, para a gente, é realmente uma grande honra, um prazer. Como você já falou de trajetória, né, da história, eu queria que você falasse um pouquinho, vocês duas, né? Como foi essa história, assim, de crescer em uma escola, né? Muita gente cresce nas praças, muitas crianças crescem, mas vocês cresceram realmente dentro de uma escola, né? A terceira geração. Olha, crescer dentro de uma escola a gente diz que precisa de uma vida inteira para educar uma criança. E crescer numa escola é ter a honra de ter muitas pessoas participando ativamente da sua educação. Então, eu digo que eu comecei a trabalhar na escola aos 5 anos. Aos 5 anos, a minha primeira atividade era lavar a quadra da escola. E aí eu fui aprendendo, aos 10 já sabia fazer transferência, lançar nota no sistema. Atender o telefone. Então, as férias de todo mundo eram em casa e as minhas férias eram na escola. Foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta, a andar de patins. E lá que eu consegui ter o prazer de ver o meu avô e a minha mãe trabalhando. Eu acho que a gente diz que a gente aprende com o exemplo. E eu tive a sorte de ter esses exemplos inspirando, né? E vendo a condução de como é que eles agiam com a equipe, com os alunos, com as famílias. E isso tudo, minha mãe é filha única, meu avô fundou a escola, vai fazer 65 anos ano que vem. E ele começou como professor de uma disciplina que não existe mais, que é a Organização Social e Político Brasileira. Muito legal estar aqui na TV Câmara falando aqui quando meu avô era um apaixonado por política, inclusive lecionou isso por muitos anos. E aí o amor e eu digo que a paixão pela educação, ela começou nas minhas lembranças mais antigas. Eu não me via fazendo algo diferente, mas empresa familiar não é fácil, né? Então não foi assim logo do princípio, ingressar na faculdade que eu comecei o meu sonho, não foi. Vocês duas entraram em faculdade com relação à educação também? Como é que foi? Não. Por que não? Como assim? Se você aos 5 anos já lavava a quadra? Não foi assim porque, como eu disse, empresa familiar não é fácil. E aí o meu avô era assim um tiquinho, tinha um temperamento um pouquinho forte. Uhum. E aí, em virtude disso, o meu pai não queria que o meu relacionamento com ele sofresse qualquer tipo de rusga, né, de atrito, porque nós éramos muito apegados um ao outro. E aí, no dia do vestibular, eu me inscrevi para pedagogia, na UES, e o meu pai disse, não, você não vai. E aí eu tinha me inscrito em outras 2 faculdades, com o curso que ele orientou, né? Que era o direito, no caso. E aí não fui fazer a faculdade de pedagogia, não fiz o vestibular, inicialmente. E aí ele disse, não, você faz direito. Se for realmente aquilo que você quer, você vê depois. Você se forma, enfim. E aí eu comecei a trabalhar na área, estagiava no escritório de advocacia. E um dia eu olhei para meu pai e falei assim, pai, eu vou ganhar bem muito dinheiro como advogada e vou colocar uma escola para mim. E aí ele
expirou assim fundo e disse assim: minha filha, se é assim, você já tem uma escola, então você quer ir para lá? E aí fui. Cheguei, conversei com meu avô e a minha mãe disse: 3 gerações não trabalham juntas, tchau, fica com ele e aprenda com ele. E isso já tem quase 20 anos. E foi assim, hoje meu avô não está mais vivo, né? Ele faleceu no Dia Internacional da Educação. Nossa. E foi um grande prazer trabalhar com ele de perto, aprender e ter hoje ele comigo, nos meus pensamentos, nas minhas ações e naqueles momentos que a gente diz assim, o que fazer? Meu avô faria assim. E aí, ao longo dessa trajetória, não parece, sou a mais velha, tá? 7 anos nos separam. Nossa. Marcela vai contar um pouquinho de como é que a educação também tocou ela, como me tocou. É aquela coisa, família é um negócio difícil de se temperar, né? Então, eu sempre disse que eu trabalho em qualquer canto, menos na escola. E aí estamos aqui para pagar a língua, né? A gente veio para essa terra para aprender e pagar essa língua. Então, eu cheguei no colégio de maneira muito despretensiosa. A Manuela tem uma filha e foi na licença maternidade dela. Um pouquinho antes, eu sou formada em administração e pós-graduada em marketing. E sou apaixonada pela gastronomia. Então, eu trabalhava na área com gastronomia, também trabalhava, eu brincava que eu tinha 3 empregos, eu era o pai do Cris. E aí a Manuela me chamou para dar um suporte para ela, porque ela ia tirar a licença maternidade e precisava de alguém. E aí eu disse, tá bom, eu vou ficar, ela disse, eu vou tirar 3 meses, que era junho, julho, que era férias escolares, e agosto ela voltava. E aí até hoje estou eu aqui, tirando essa licença maternidade, 8 anos depois. Eu sempre procurei uma coisa que eu fosse apaixonada e que eu acordasse todos os dias muito feliz por ir fazer. E sabia que eu queria inventar a roda? Mas a roda sempre esteve do meu lado e eu não sabia. Então, eu comecei na escola e aí a gente tem 2 unidades do Joviniano. E eu disse, tá, eu vou, mas eu vou trabalhar na sede do infantil. Porque o nosso avô trabalhava na outra sede. E ela disse, tá bom, tá certo. Eu disse, vou, tá tudo bem, tá ok. E aí a sede do infantil estava começando e eu sou uma apaixonada por crianças, pelo processo de desenvolvimento infantil. E aí comecei na época tinha 2 salinhas, fomos fazer a 3ª, a 4ª. Hoje a gente tem mais salas do que a primeira unidade. E aí eu fui me apaixonando e ao mesmo tempo fazia processo seletivo para outras empresas e acabei deixando os processos seletivos de lado e fui me apaixonando. Passou-se 1 ano que a Manuela tinha voltado e o vovô já tinha desacelerado, né? Ele já estava mais idoso. E aí ele disse, e aí minha filha, você vai ficar? Aí foi meio que, né, por enquanto eu estava ali ficando. Aí eu disse, vou ficar. E eu acho que foi uma grande virada de chave quando eu decidi ficar. E aí ele fez a sucessão em vida, o que foi muito nobre da parte dele. Então ele literalmente passou o bastão. E aí a gente foi se alinhando, se conectando, se conhecendo como sócias, né? Que eu acho que é bem diferente. E aí a gente começou essa trajetória de sonho, de remodelar a escola, com que nós 2 acreditávamos. E aí a gente vem sonhando junto aí há 8 anos. E surgiu mais um sonho, que é a Waze. A Waze, ela nasce muito do desejo de formar crianças diferentes. Então, ela é um projeto junto com a Arco Educação, é uma franquia da Arco Educação, que o sócio acreditou nos nossos sonhos e colocou no papel, e hoje a gente vem com a escola que tem 3 pilares, que é a educação integral, de formação integral, o bilinguismo e a alta performance, para a gente possibilitar muitos caminhos para os nossos jovens.
você estava falando de sonhos, né? E eu imagino que deve ser muito, assim, delicado trabalhar justamente com sonhos, porque vocês trabalham com crianças, com adolescentes, que estão querendo, a gente sempre fala isso, né? Que é o futuro do nosso país, o futuro da nossa geração. Então, como é que é trabalhar justamente com sonhos tão pequenininhos assim, né? Porque tem gente na escola que deve ser querer, quero ser médica, quero ser jornalista, quero ser advogada. Então, é trabalhar com sonhos mesmo, né? Eu acho que é trabalhar com os sonhos das famílias, dos alunos, dos professores. Eu digo que essa frase a gente fala muito, que a educação é realmente algo que é o que pode mudar a nossa sociedade, é o que pode mudar o nosso mundo. Mas, assim, é extremamente gratificante todos os dias você se deparar, você vai trabalhar e você não sabe o que vai te esperar. Nenhum dia é igual. Nenhum dia é igual ao outro. Absolutamente, você pode ter as mesmas coisas para fazer com as mesmas pessoas. Nenhum dia é absolutamente parecido com o outro e eu acho que isso é o grande encantamento dessa jornada. E eu acho que é o que nos move, né? Eu acho que todo projeto que a gente busca, toda ação, toda mudança, a gente pensa isso, como é que isso vai impactar na vida dos nossos alunos, né? E quando a gente vê, eu digo, a gente recebe muito currículo e eles colocam ex-aluno, aí todo mundo brinca disso, ó, colocou ex-aluno, uma carteirada, já tá lá encantando a Manuela, porque, assim, quando você vê, a gente trabalha com crianças de 1 ano até os 17, até o 3º ano do ensino médio. E quando um aluno seu, hoje foi o caso, tá? Um aluno meu, ele hoje deve estar com uns 24 anos, mais ou menos. Ele retornou para a escola, saiu da escola para a universidade, seguiu, hoje está no mercado de trabalho, casou e teve um bebê. E hoje ele foi visitar a escola com o bebê dele para ingressar na educação infantil. Então, isso é simplesmente, para mim, que o vi crescer, é sem preço, é uma recompensa. Quando um aluno seu, no semestre passado, no final do semestre, uma aluna minha disse assim, tia, eu vim te agradecer, eu estou indo morar fora para cursar medicina. Então, e aí quando eu retornar, quando eu estiver de férias, venho de novo, porque aqui é a minha casa. Então, isso, quando a gente vê, quando a gente vê realmente que a gente conseguiu trazer as ferramentas para que os nossos alunos alcancem seu propósito. Eu acho que nós somos responsáveis por transformar vidas. Hoje, ao vir para cá, a gente viu um retrato de empatia com o outro. Isso, para mim, eu olhei para minha coordenadora, a gente tem uma aluna que está passando por um processo complicado de adoecimento, e ela veio visitar a turma novamente, e ela disse, eu queria assistir aula hoje. A turma toda desceu, colocou a máscara, eles estavam assistindo a aula porque ela não podia subir para o 1º andar. E isso, assim, é de sabe, você sentir que cada um é importante, que a gente realmente é um grupo e eu acho que a sociedade ela precisa disso. Então, para a gente encontrar um trabalho, encontrar uma missão, porque eu não vejo como trabalho, um propósito, que a gente consiga ser uma ferramenta de mudança, é assim, algo que é incrível. Gente, tá para ser um programa que eu não chore. Olha, meninas, eu vou pedir licença para vocês, porque a gente vai dar um intervalo rapidinho, o papo tá bom, né? Emocionante falar de educação, falar de sonhos, mas a gente vai dar um intervalo rápido, só o tempo para você beber uma água, tomar um cafezinho, que a gente volta já. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva.
Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. E muito mais ainda está por vir, como o Espaço Evoluir, que vai acolher crianças autistas com síndrome de Down, uma estrutura sensorial, terapias e muito mais. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa, porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Eu não disse que era bem rapidinho o intervalo, deu tempo de enxugar aqui minhas lágrimas, porque falar de educação é assim mesmo. E a gente volta a conversar com Manuela e Marcela, que são donas, gestoras do Colégio Joviniano, não é isso? Exato. Pronto, nessa segunda parte do programa, a gente estava conversando aqui no intervalo, queria que vocês falassem um pouquinho mais da experiência de estar à frente de uma instituição de ensino e ser mulher, você mãe, você também que tem outras, você é mãe também ou não? Não. Ainda não, ainda né? não. Mas assim, que tem outras realidades, como é que é? Eu acredito que vocês duas devem ter passado por momentos difíceis até, né, à frente da instituição, né? Eu digo que mãe, esposo, a gente tem dona de casa, né? E uma eterna culpa, né? De que está sempre faltando algo, falhando em algo, porque afinal você é mulher também, né? Eu digo que não adianta, você não consegue estar bem para o outro se você não estiver bem consigo, né? Então, acho que isso faz muito parte do que você precisa também ser amiga, você precisa ser irmã, filha, neta. Então, são muitas bandejinhas para a gente equilibrar. Mas eu acho que tudo na vida é um equilíbrio. Obviamente que não é fácil. Eu acho que eu, graças a Deus, como mãe, tenho uma rede de apoio muito bacana do meu esposo, da minha irmã, né? E eu acho que quando você consegue, agora com essa nova escola, né, com o nascimento da UES, eu acho que quando você tem uma família que abraça a ideia junto com você, né, pessoas ao seu lado que bora sonhar junto, vamos dar as mãos e acreditam, acho que é 90% do caminho andado, sabe? E eu acho que você não pode esquecer do que você gosta, daquela pausa também, porque é muito importante, né? Porque a gente sabe que hoje a nossa vida é muito acelerada, né? Eu digo que a gente tem um aparelhinho ali do nosso lado que ele suga quase todas as nossas energias e a gente tem que ter esse cuidado de equilibrar. Eu acho que nós, como educadoras principalmente, a gente precisa estar presente. E o estar presente é, de fato, conseguir ter e isso vai para tudo. Olhar o nosso aluno, olhar o nosso profissional, olhar a minha filha e entender, porque não adianta, não é a quantidade de tempo, mas sim a qualidade. Tirando isso, em relação aos desafios, hoje eu faço parte da diretoria do Cinep, mas eu nunca tive essa sensação de ser vista de forma diferente por ser mulher. Eu acho que pelo nosso avô ter passado o bastão e eu, por exemplo, no sindicato, frequentar o sindicato desde muito pequena, e as pessoas já me conhecerem, isso para mim eu nunca vi como uma barreira, né? De não ser, vamos dizer assim, valorizada, respeitada ou vista por ser mulher. Eu não tenho esse sentimento. A Marcela já sentiu em algum momento? Eu me sinto muito privilegiada em ser mulher. Na verdade, eu acho que a grande maioria das atividades que nós desempenhamos muito melhor do que os homens. Eu acho que a gente tem uma serenidade
que às vezes os homens não têm, né? Um comprometimento mesmo. Eu acho que isso é do toque feminino. Eu sinto algumas vezes essa sensação de sou mulher e normalmente quando a gente vai ter alguma reunião que o ambiente é predominantemente masculino, eu sinto algumas vezes, mas eu acho que isso cabe a você se impor e mostrar qual é o seu lugar, né? E então assim, eu acho que hoje as mulheres têm um espaço incrível no mercado de trabalho, de fato, pessoas que fazem a diferença. Então, eu me sinto muito privilegiada em ser mulher e no nosso meio, né, no meio educacional, as mulheres são predominantes. Então, eu brinco que nós vamos dominar o mundo, porque nós somos predominantes e a gente está lá. E lá na escola, eu acho que 95% é feito de mulheres e 5% de homens. Realmente a presença feminina dentro do ambiente escolar ela é muito forte. Então, e na hora de contratar, a Manuela brinca que eu sempre vou dar. O currículo da mulher sempre sai da frente, né? Sempre ficou na dúvida entre um homem e uma mulher, sempre a mulher vai ser escolhida, com certeza. E por trabalharem com educação, vocês acham que essa questão... Assim, eu sei que a gente já avançou muita coisa, né? Ainda bem que a gente já conseguiu, nós mulheres já conquistamos muito. Mas vocês acham que assim, a questão de liderança, a questão mesmo de gestão, de empreender, pode ser uma coisa ensinada para as criancinhas, as meninas mais novas? Devem ser ensinados para todos. Né? Eu acho que a gente, inclusive, tem dentro do currículo né, a educação financeira, o empreendedorismo, o teatro. O teatro, ele traz... uma ferramenta de comunicação. Exato. É maravilhoso. E de você conseguir trabalhar sua oratória, porque oratória não é um curso, não é uma aula específica. Oratória é trabalhado diariamente. Quando o professor ele tem uma escutativa, ele vem, enxerga o que o aluno, escuta o que o aluno está trazendo de bagagem, de questionamento, né? Eu acho que isso, eu vejo muito que é para todos, né? E aí a escola precisa ter dentro da sua grade curricular, dentro dos seus projetos, essa possibilidade de fomentar isso para desenvolvimento de cada uma das crianças. Eu acho que é isso. E no caminho de vocês, assim, além de vocês duas, que eu acredito que vocês duas inspiraram, né, se inspiraram, existiram outras mulheres na vida de vocês, na trajetória, que inspiraram vocês? A nossa mãe. Muitas, mas acho que a nossa mãe, ela traz um peso muito forte, né? Nas minhas memórias mais remotas, eu sempre me lembro da minha mãe muito forte, muito, muito, muito trabalhadora, e sendo mãe, né, e sendo esposa, e sendo mulher. E sendo mulher, e minha mãe é muito vaidosa, então assim, ela é um ótimo exemplo, mas um péssimo exemplo, porque ela sempre desempenhou tudo com muita maestria, ela sempre segurou os pratinhos muito bem, então a gente tem que se espelhar e a gente tenta segurar, e às vezes a gente não consegue segurar como ela. Então, assim, elas acho que a nossa maior fonte de inspiração, de como ela foi uma mãe muito presente. Eu me lembro que todos os dias a minha mãe me acordava, me arrumava para a escola. Às vezes eu ficava lá esperando eu entrar na aula e só depois ela ia trabalhar, ia cuidar da vida dela. Então, assim, chegava de noite, todo dia o jantar estava pronto, estava lá. Podia ser ela que fez? Podia, mas podia não ser, mas estava lá, né? Ela estava sempre preocupada. A gente brinca, quando ela viajava, ela deixava um cardápio. E não podia mudar o cardápio. E não podia mudar o cardápio. Tinha que seguir a ordem do cardápio. Então, assim... ela se preocupava com tudo. Ela se preocupava com tudo e dava conta em todos os aspectos. Então, ela é um excelente exemplo, mas aí a gente se cobra um pouco por conta desse exemplo que ela é de mulher. E de dona de casa, inclusive, de ser alguém assim... Ela não esquece nada. Nunca. Né? Nunca. E esposa não tem nem palavras também. Então, é um exemplo muito forte. Inclusive para você, com a sua filha?
Com Ou sua certeza. filha? É uma filha ou um filho? É uma filha. Uma filha. Com certeza. Uma família dominada por mulheres Com também. certeza. E até a E tem cachorra. até a cachorra, entendeu? Meu pai lá não tem vez, meu pobre. Ele diz assim, é assim mesmo, é só mulher na minha família, não tem jeito. Aí ela vira essa inspiração também pra você, por ser mãe também, né? Com certeza. E a minha avó. A nossa avó, né, acho que foi um exemplo de serenidade, de força, resiliência. A nossa avó tinha uma doença degenerativa na córnea. Então, ela perdeu a visão muito nova. Então, a gente aprendeu muito a também aguçar os outros sentidos, a ser mais sensível, porque é muito fácil a gente conseguir detectar as coisas através do olhar. Mas imagina ela ela tinha a visão e ela foi sendo privada disso, então ela teve que se readaptar, né, a ser muito resiliente. Então isso a gente aprendeu muito com ela, essa resiliência de nunca ouvir a minha avó reclamar, Nunca. desistir ou dizer não aguento mais. Então até o último dia de vida dela ela quis viver. Então eu acho que isso é um grande exemplo de gratidão. Eu sou uma pessoa muito grata. Todos os dias eu agradeço ao acordar e agradeço ao adormecer, porque eu acho que a gente tem tudo, né? Eu acho que a gente tem saúde, a gente tem uma casa e isso já basta. Tá difícil, viu? Gostar com vocês. Vocês querem fazer eu chorar. Mas pra gente só mudar um pouquinho de assunto, queria que vocês falassem dessa novidade na escola, né? Que é pro ano que vem a questão da formação bilíngue, que não é tão convencional ver nas escolas aqui da nossa cidade. Queria que vocês falassem um pouquinho, só pra gente relaxar um pouco, porque eu já chorei muito. Nós somos emocionadas, eu brinco. E por essa emoção, e por ser emocionada, e por ser mãe, é que o projeto da nova escola surgiu. Eu acho que todos nós buscamos, né, alcançar os nossos sonhos e que os nossos filhos, eu digo que eu tenho muitos filhos que são os meus alunos, né, que eles alcancem aquilo que o olho deles faz o olho deles brilhar. E a gente tem o propósito. É o seu propósito. A gente eu tinha um sonho muito grande de ter uma escola em que a minha filha pudesse escolher ir para o mundo. Se ela quisesse ficar no Brasil, ela ficasse, mas se não, não. E a gente enxerga isso através realmente do bilinguismo. E aí também, para você conseguir alcançar o seu propósito, você tem que estar preparado. Cognitivamente, porque você não vai escolher pelo grau de dificuldade, você precisa escolher aquilo que, se eu quero ser um médico, se eu quero trabalhar na NASA. Se eu quero, sei lá, cursar música na Juilliard, eu vou estar preparado para isso. Então, eu preciso ter uma proposta que me permita isso. E eu acredito que por nós sermos mulheres, a gente trabalhar muito, a gente precisa de rede de apoio. E a escola, ela vem como uma rede de apoio muito fundamental, tá? Então, eu acredito muito na educação em tempo integral, porque a gente realmente tem mais possibilidade de desenvolver esse aluno. E é desenvolver não só academicamente, mas como um todo, na nossa escola. Desde a autonomia. Desde o ser responsável por lavar o próprio prato. De saber preparar uma comida. Entender que aquela comida não nasce assim, magicamente, ó. Exato. Chega aqui, ó, na mesa. Foi Harry Potter. Foi o Aladim que colocou aqui. Não, ele tem que entender. Então, isso pra gente ter uma rede de apoio, acho que para mães que trabalham, que não têm essa condição, e principalmente de estar com o seu filho durante o período comercial, o horário comercial, a escola ela vem como uma alternativa incrível de suporte, de atividade direcionada, porque de você a escola saber, não te deixa na mão. Nunca. De você saber realmente que o seu filho está sendo desenvolvido no seu potencial máximo. Então, o novo projeto, a Waze, ela vem com esse objetivo. Waze quer dizer caminhos. Que cada um dos nossos alunos encontre o seu caminho, o seu propósito e consiga ser um agente de transformação do mundo. Gente, infelizmente,
a gente vai ter que encerrar o programa. Infelizmente, que eu estou amando, passaria horas conversando com vocês. Então, para ir finalizando, eu queria que vocês, cada uma, deixasse, a gente sempre pede isso para nossas convidadas, deixar uma mensagem final, assim, principalmente para as mulheres, né? Nosso programa Viva Mulher, de inspiração, né? Para aquela mulher que às vezes tem medo de voltar a estudar, para aquela mulher que às vezes tem medo de empreender, às vezes receber uma proposta de emprego para ser uma gestora e tem medo também. Queria que cada uma deixasse essa mensagem para essa mulher realmente não ter medo de enfrentar a vida, porque a gente como tem que enfrentar, né? Eu vou começar. E a minha mensagem é: você é capaz, não desista, não abra mão dos seus sonhos, e vá em frente e conte com as pessoas, peça ajuda, né? Entenda que você não está sozinha e que tudo que você quer já é 50% do caminho. E aí eu vou falar para você, complementando o que a minha irmã falou. Você tem que dar o primeiro passo. Começar. E meu pai diz uma frase que eu levo muito para minha vida. O medo paralisa. A gente vai com medo mesmo e a gente vai, tá? E outra frase que também é clichê, mas que é verdade total: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonha grande e vai atrás dos teus sonhos, porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Então acredite em si. Você é capaz. Gente, ó, um prazerzaço de coração conhecer vocês. Além de lindas, maravilhosas, super competentes, eu espero realmente que esse projeto alavanque a vida de muita gente, muitas crianças, porque é muito importante realmente, não só a questão do ensino de inglês, mas assim, de investir na educação, que querendo ou não é o futuro da nossa, só como você disse, né? Só a educação pode transformar as vidas. Então, muito obrigada mesmo por terem vindo. Eu fiquei muito emocionada e muito feliz de ter recebido vocês aqui. Obrigada, Camila. A gente que agradece. Tchau, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. O Viva Mulher vai ficando por aqui. Lembrando que semana que vem a gente se encontra, não vai perder, tá? Beijo.